Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse tempo, esse clima maravilhoso de chuva, muito bom, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Que o Senhor nos ajude a entender um pouco da temática hoje, Pai, sobre pais abusivos, aquele tema que o Senhor colocou no coração dos pastores, para que a gente pudesse trazer luz a esse tema tão problemático, Pai, que acompanha a nossa sociedade. Eu oro em nome de Jesus e entrego esse tempo. Amém. Vocês conseguem enxergar ali? Sim. Tá. Então vamos lá, pais abusivos. Por que eu escolhi esse tema? O Fábio colocou uma série de temas, né? Para que a gente pudesse escolher alguma coisa. E dentre os temas, eu selecionei alguns. E ele falou, esse está ocupado, esse está ocupado, esse está ocupado. Eu falei, e esse aqui? Ele falou, não, tá livre. Eu falei, legal, por quê? Porque hoje você tem aquele livro da Scott McKnight, eu acho que é o Tove, que fala sobre abusos de líderes na igreja. Bom dia, bom dia. Bom dia, na minha frente. A gente tá bem pra cá. E fala sobre abuso de líderes, né? Eu falei, cara, acho que tá em voga o tema. Então eu acho que eu vou... De líderes da igreja. Isso. Eu falei, acho que eu vou pegar essa temática de pais abusivos, porque eu sou pai, né? Eu falei, é bom que eu vou ventilar um pouco sobre o assunto, sobre algo que eu tenho que praticar com a minha filha. Eu falei, poxa, então acho que é uma boa oportunidade de aprender um pouco do Senhor, daquilo que Ele instrui a sua igreja, de como Ele quer que a gente eduque nossos filhos, né? E trazer luz para esse tema, porque de uma maneira ou outra a gente acaba incorrendo em erros. E o que o Senhor fala disso? Como que a gente enxerga hoje a criação de filhos? Então minha ideia é essa, é trazer a perspectiva, vamos por assim, secular de abuso, né? Peguei alguns livros ali, inclusive, que eu estudei o tema, de psiquiatras seculares, né? Que inclusive uma fala que o uso da vara, ou seja, da violência, é errado, né? Enquanto Nosso Senhor fala em Provérbios que a vara, né, traz disciplina, evita a morte, etc. Li, né, tentando trazer luz para o tema, tentando redimir o tema e entender essa problemática. O que é um abuso? O que define um pai abusivo? Quais tipos de abuso? Como que a gente identifica o abuso? O que a gente faz com a criança abusada? O que a gente faz com o pai abusivo? Qual é o papel da igreja? Você vê que é ampla a situação. Porque a igreja tem um papel fundamental. E às vezes, tem um livro da Anne Bynum, que ela fala que às vezes o pai abusivo é um crente. Né? Muitas vezes. A minha esposa vira e mexe, manda algumas coisas para mim no Instagram, de pais que abandonam seus filhos, etc. A gente fica pensando, como consegue, né? E antes de tudo, todo pai abusivo, ele é uma imagem e semelhança de Deus também. Ele precisa da graça de Deus. Ele precisa ser alcançado pela graça de Deus, assim como nós, que antes éramos filhos das trevas e hoje estamos na luz. Então, é bem complicado o tema. Eu assistindo aquela série Tremembé, me perturbou um pouco, né? Porque você vê ali o Jatobá ali, que assassinou a sua filha. Eu falei, eu até falei com Natanael, né? Eu falei assim, como que eu ficaria se eu estivesse no banco da igreja e essa menina sentasse do meu lado? Ana Carolina Jatobá, do seu lado hoje. Como que a gente lidaria com isso? A igreja está aqui para isso. Escapa ela, depois a gente tratar. Olha, eu não sei o que eu faria. A Carolina é a madrasta? Que falou que se converteu, né? Diz que sim, né? Essa série, ela é documentário ou ela é... É uma série... É dramatizada. É assim, eles colocam assim, daquele tom de, ai, coitados, nossa, olha só, que nem a Matsunaga, né? Poxa, o marido também, né, não valia nada, etc.
Então, assim, é complicado, mas, assim, isso nos leva a pensar todos os dias. Aquele rapaz que matou a Daniela Pérez, né? Inclusive morreu. Ele morreu? Morreu. Ele estava sendo discipulado pelo Valadão lá, pelo Aguiar. Aguiar não, o Márcio Valadão, pai. Lá na Lagoinha. Tinha se convertido, tudo. Bom dia. Eu escutei o testemunho dele. Sim. E ele realmente atribui o ato dele a uma possessão, né? Atribuiu. Com certeza, eu acho que uma pessoa sã, ela não consegue. Acho que tem influência mesmo do maligno, né? Sim. A gente vê lá Abel e Caim, né? Tem uma predisposição demoníaca, né? Acho que depois dos nossos pais, Adão e Eva, acho que tudo ficou muito complicado, né? Mas aí só abriu um caminho para isso aí também, Sim. Não dá para tirar a parte da responsabilidade. Não. Né? Marcos Não. falou isso. A gente não pode também falar assim, mas não fui eu não. Foi o diabo, Não, né? ele tem que entrar e fala, não, mas Ele vai num crescente, Sim. né? Vai abrindo brecha Abrindo pro diabo. crescente. É que a gente também fica um pouco chocado porque a gente ainda conta com esse amor instintivo pai e mãe. Sim. Independente se é cristão ou não, é instintivo. Gente. Uma leoa defende Defende seus o filhos. bebezinho e a gente vê, esse assunto nos interessa porque a gente trabalha com casalar. Ah, que legal. E pela mãe do Augustiano, que é também Eu lembro com a dele. gente. Da chamada. Como ontem estávamos dando carona, né, para duas crianças e como a família que frequenta a igreja. Sim. Tudo com nome de crente, as crianças. Eita. Nome de bíblico, né? Josué, Não, Ezequiel. Israel. E Eita. aí eles contando coisas de dentro da casa. E aí você fica, meu Deus. Né? como que é, né? Esse lance da responsabilidade é fazer o que Adão fez, né? É a mulher que tu me deste. Ele tinha responsabilidade ali. Deus não exime ele da responsabilidade. Então Deus chega com ele. Né? Então vamos lá, gente. Entendendo a problemática e as consequências do abuso na criação de filhos. Então a ideia é tentar entender um pouco da problemática do tema, olhando para a realidade como um todo, né? E como eu disse, eu não descartei, vocês estão chegando agora, eu não descartei nenhuma possibilidade, nenhuma ideia secular, né? De psiquiatras que não têm a mesma cosmovisão que a gente, né? Então a ideia é tentar pegar o que eles falam e trazer luz, redimir aquela ideia, né? E aquela máxima, né? Toda determinação é uma negação. Então se tudo é abuso, nada é abuso. Né? Então a gente precisa entender de fato o que é abuso, né? Porque para a ideia secular de abuso, o uso da vara é um tipo de abuso. E Provérbios fala que não. Né? E como que a gente vai lidar com isso? Né? Hoje em dia é perigoso você corrigir seu filho no supermercado com tapa e alguém te denunciar, e é perigoso problemas de prisão, de processo e etc. Então, assim, é muito complicado hoje. O mundo está muito difícil. E está ficando cada vez pior. Então a gente precisa entender um pouquinho a ideia para não incorrer no erro. Também para não faltar com a disciplina. Então, primeiramente, queria dizer para vocês que a criação de filhos é uma missão e é um privilégio. Da perspectiva eterna, os nossos filhos não são nossos. Eles são imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou nossos filhos, Ele perguntou pra gente: como você quer? Você quer um loirinho? Você quer um alto? Você quer um branquinho? Você quer de olho azul? Você quer como você quer? Quando a minha esposa ficou grávida, eu sempre quis ter uma menina. Mas minha oração era o seguinte: Senhor, manda com saúde. Que venha um menino, que venha gêmeos, que venha como for. Mande com saúde. Mas a minha vontade é uma menina. Deixei muito claro, mas eu queria com saúde. E graças a Deus, Deus foi bondoso e mandou uma menina com saúde. A Valentina, na pandemia, ela tem 4 anos hoje, uma bênção. Assim, acho que a maior alegria de um pai é ser pai. E é um privilégio pra gente isso aí, então. O lar como um púlpito. A ideia de que na nossa casa, o nosso filho
ver de fato como nós somos. Porque aqui todo mundo é crente, todo mundo é bonito, mas em casa, gente, esse tema mexeu muito comigo. Na verdade, essa série toda mexeu muito com a minha estrutura emocional, relacional com a minha esposa, com a minha filha, porque você é desafiado domingo após domingo. O marido como sacerdote do lar, a esposa como aquela ajudadora, né? Como o pastor Fernando trouxe. Cara, é difícil. A vida no lar é uma vida difícil. E dali, a nossa filha, nossos filhos, eles vão levar o que eles aprenderam ali dentro. Se você é um pai que ama a Deus, mas no seu lar você não pouco faz, uma hipocrisia, o que seu filho vai estar aprendendo? Então a nossa casa é um culto. Nossa casa é um momento estipulado. Se a gente for pegar Deuteronômio 6, lá quando ele fala que vai ensinando, né, a criança de manhã, de tarde, de noite, ou seja, uma vida contínua de aprendizado. Não é só enquanto domingo, é enquanto vida total. É em todo momento. Eu acho que a gente tem a oportunidade, é um exercício difícil, mas de redimir tudo que a gente está vendo. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo as pessoas falam assim, você não pode assistir tal coisas porque isso tem uma mensagem subliminar. A Zootopia 2, eu vi uma moça na internet falando que, porque agora a gente tem que odiar as cobras, porque ali a cobra do filme é um ser bonzinho, que temos que odiar as cobras. Mas quem fez a cobra? Deus falou que toda a criação dele é boa. Ele falou, é bom. Ele se agradou disso. A ideia de que o diabo usou a serpente para trazer o pecado ao mundo não faz a cobra um animal ruim. Não faz a barata, que as mulheres tanto têm medo, um animal ruim. Não faz. Então, assim, a gente tem que tentar olhar para toda a realidade e tentar usar de artifícios bíblicos e trazer uma luz para os nossos filhos. A minha esposa, a Kelly, ela sempre está fazendo isso. Minha filha assistindo alguma coisinha ou outra ali, ela está sempre, filha, isso aqui. E a gente usa de artifícios dentro da nossa casa. É óbvio, tem desenhos que de fato são agressivos, então a gente tem que ter um discernimento, mas nem tudo. Você vê, Crônicas de Nárnia, cara, é um filme bíblico. Eu já vi gente falando que não era, que tem criaturas mitológicas, né? Já não eu não sou muito fã do Lewis, eu sou mais do Tolkien. Mas eu gosto muito disso, né? Eu sou muito mais do Tolkien, Senhor dos Anéis, tudo. Você olha Senhor dos Anéis, orc, você olha as coisas e fala, cara, como assim orc? Cara, orcs são o quê? São caídos, né? São pessoas caídas. Eles transformam. É um elfo que eles colocam lá e nasce aquele bicho estranho. Cara, é o que o pecado faz com a gente. É, por exemplo, o que a droga faz com as pessoas nas ruas. Então, assim, a gente consegue extrair coisas boas. A gente consegue sair de literatura, de desenho e etc. Então, assim, dentro do nosso lar, da nossa casa, é o momento da gente redimir algumas coisas. O Pedro Dutti, que é um presbiteriano, faz muito isso. Ele está assistindo Naruto com o filho dele e está trazendo a ideia, filho, tá vendo isso aqui, um coração pecaminoso, isso aqui é influenciado por isso. Ele sempre põe umas reflexões que fica legal. E fala, cara, olha a criança como vai crescer, madura, sabendo olhar, andar na rua, lançando luz sobre todos os temas, andando na rua tranquilo, falando, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui é legal, pô, olha aquilo ali, se você consegue fazer esse jogo. Então, lar como um culto. Deus confiou a nós um coração em formação, um pedaço da eternidade para dentro da nossa casa. Aquela ideia de Eclesiastes, né? Colocaste no seio, no coração, no interior do homem, o senso da eternidade, né? Então essa é a ideia, a gente está criando um ser que quando Jesus voltar, não será nosso filho, será filho de Deus, nosso irmão, que estará junto com a igreja, louvando, dizendo santo, santo, santo. Cara, é um privilégio isso. Deveria ser um privilégio. Vocês trabalham numa casa lar.
Assim, a minha esposa também está fazendo parte, a gente começou a entrar porque a gente tem ideia de adoção, a gente tem uma filha de sangue e tem ideia de adoção, sempre tive. Minha esposa sempre teve essa ideia, sempre teve no coração esse anseio e Deus foi colocando no meu coração. Eu tenho medo pelas implicações que não vem ao caso, mas eu fico pensando, como pode abandonar uma criança? Como pode você olhar para aquele ser e descartar? É muito dolorido. Eu falo, Senhor, é difícil. Eu não consigo ser missionário por isso, porque eu sou chorão. Sou chorão. A minha esposa, você tem que ir. Eu falei assim, ela foi lá, falou, porque eu peguei no colo, porque não sei o quê. Fiquei pensando, falei, Senhor, eu não vou. Porque eu não consigo. Eu não tenho coração para isso. Porque eu entendo o que é aquele ser, é a imagem e semelhança de Deus, abandonado. Então, cara, criar filhos é um privilégio, é uma missão linda. Vocês estão aqui porque os pais de vocês criaram vocês bem. Tiveram amor, paciência, erraram, sim, a gente vai errar. Mas, graças aos pais de vocês, é a graça de Deus que vocês estão aqui hoje. E muitos não têm esse privilégio. Muitos não têm. Uma situação, sexta-feira, né? Meu filho estuda numa creche municipal, né? Da Prefeitura de Campinas. E aí tem crianças abrigadas na turma dele, né? São 4 menininhas. E aí teve a apresentação agora do final do ano, né? E elas participaram. E é tão duro, né? Você falou que a gente fica muito emocionado, né? Porque você vê as crianças apresentando e eles olham para os pais, né? E aí aquelas meninas tinham lá as cuidadoras. Mas assim, né? Você olha e fala, você também olha para ele, dá um sorriso, né? Tipo, eu também tô te vendo, né? Mas é uma situação muito difícil mesmo. Assim. Mas são corações assim que precisam estar junto, no abrigo, na casa lar, porque a sensibilidade de olhar para aquela criança e falar é feita a semelhança de Deus. Então é só o evangelho. É só o evangelho. Até emociona porque a gente tem filho, a gente sabe, né? Essa época do ano, como é difícil. É bem complicado. Essas coisas assim mexem muito com a gente. Por isso que eu acho que esse é um tema muito pertinente para a gente pensar. Esquecer somente nosso papel como pai, mas assim como o servo de Deus criando um filho dele, né? Então agora a gente vai entrar um pouco na problemática para entender um pouco sobre o tipo de pais abusivos. Pais autoritários. Quem aqui nunca controlou excessivamente seu filho? Quem aqui nunca impôs medo? Não faz isso. Eu sou assim. Eu sou medroso. Eu sou um pai medroso. A minha esposa, a gente estava numa fraternização com o Natanael ontem, e ele brincando com a filha dele assim, jogando para lá e para cá, e eu já... A minha esposa falou assim, o Éder nossa, o Éder não dá, o Éder morre de medo, a Valentina não pode correr. Eu falei, de fato, eu controlo excessivamente minha filha. É difícil soltar, porque eu passei por situações que me fizeram ser assim. Minha filha brincando, um dia antes do Dia dos Pais, ela correndo da minha esposa, ela cai, pum, quebra o dente. Quebrou os 2 dentes da frente. Eu falei, nossa. É coisa que tem dente, mas então, a questão é que foi assim, uma dor de cabeça. Vocês precisam ter um leque. Vocês precisam saber o que é. Meu Deus! Olha, falaram que menina é mais calma, mas não é calma. Lá em casa é o contrário, a menina é da paz, a menina é brava. Não, a Valentina, cara, a gente levou ela pra fazer a restauração, tudo, assim, brincando, R$5.000, assim. Você fala assim, ó, você fala, cara, não, arrumou o dentinho, beleza, no dia a gente tá na rua lá comendo cachorro quente, a minha família, ela pum, cai e quebra de novo. Aí vai lá, mais, eu falei, cara, então assim, eu falei assim, para de correr. Vai ficar banguelinha mesmo, filho. Eu falei pra ela, para de correr, você não corre mais. Não corre, não corre, não corre. Pô, eu controlo, eu ponho medo. Só que isso aqui é um tipo de abuso. É o que a Pais Emocionalmente Abusivos fala nesse livro aqui, ó.
ela traz essa perspectiva, esse livro aqui, ó. Comprei aqui na igreja, tá? Depois se vocês quiserem dar uma olhada nos livros, tá ali. Ela traz essa perspectiva. Então eu faço isso. A gente faz isso corriqueiramente. Mas o intuito do quê? É amor, é cuidado, é a cerquinha que a gente quer colocar em volta, é a bolha que a gente quer colocar em volta. Só que a gente não está respeitando a individualidade, está anulando a individualidade da criança. Deixar ela ser criança. Como dizia a minha falecida mãe, criança tem que ser criança, ela vai cair, vai ralar, machucar. Eu falo, mãe, mas minha filha não. A Valentina não, mãe, já foi picada por escorpião, quebrou o dente, filha, normal. Isso não vai passar agora. Vai fazer 18 anos, você está casado, hoje me preocupo com você. Eu te ligo sempre para saber se está tudo bem, se a Kelly está bem. Está casado, você é um homem, mas eu não me preocupo. Isso é para sempre, isso é um vínculo que é para sempre, filho. Tá bom. Fazer o quê, né? Pais negligentes, ausência emocional e física. A ausência física, eu acho que ela vem acompanhada do emocional. Causa um estrago emocional a ausência física. Eu trabalho em salão, sou barbeiro, eu entro às 9 da manhã, saio às 8 da noite. Chego em casa, tempinho que eu tenho com a minha filha, depois vou para a academia à noite. Eu tento estar presente com a minha filha, tento. Mas às vezes eu falho dessa ausência física. Estar presente, brincar, pintar babigude, brincar de veterinária. O que ela quer fazer? Quer assistir televisão, ela quer colocar minha roupa e andar com a minha roupa falando que é o pai. Eu tento. Às vezes eu falho. Às vezes eu sou negligente nesse momento. Emocional não, porque eu dou até demais. A minha esposa fala que eu sou... mimo muito a minha filha. Porque ela fala, às vezes ela fala não, ela vem, pai. Aí eu olho pra Kelly assim, a Kelly... ela vem... é difícil, gente. Criar filho é uma... Ela vai no que é mais saco. eu sou esse pai. Papaizinho, cara, me derrete. É difícil. Faz isso também, por favorzinho. E assim, é sempre comigo, né? Mas assim, ela ganhou um salgadinho, ela catou um salgadinho pra comer. Falei, come filha? Não, eu vou comer com a minha mãe. Eu falo, mas e o pai? Não, papai, é com a minha mãe que eu vou comer. Eu falo, pô, legal, bacana. Que legal, é com a mãe dela, no momento das meninas, mas o pai, ela não pensa em repartir nada. Né? Então, assim, fala em prover cuidado, atenção e afeto. Eu acho que boa parte de vocês, ou quase todos, às vezes, até excedem, né, em afeto, em atenção, em cuidado, como eu disse, a cerquinha, né, de não deixar correr, não deixar ir pra lá, não deixar dormir na casa do amiguinho que você não conhece. A gente tem cuidado, né? Pais violentos, abusos verbais, emocionais, físicos ou até sexuais. Que pra mim, assim, eu não consigo conceber a ideia. Lendo os livros, estudando um pouco sobre o tema, é inconcebível a ideia, pra mim, que um pai abuse do seu próprio filho, mas tem, sexualmente. Tem, abuso de... A minha esposa esteve num congresso há uns anos atrás, onde a Damares falou que existe grupo de WhatsApp, né, amor? Que pais já falam assim, ó, tá com 8 meses, daqui a pouco nasce. Já o predador esperando a sua presa para poder abusar da criança. Então, assim, para mim isso aqui é como eu falei para vocês lá na Carolina de Jatobá. Eu não sei como eu lidaria com um pai sentado do meu lado. Não sei, e a gente precisa acolher, né, como igreja, como dispenseiros do Evangelho, mas é difícil, mas existe, né? Verbais a gente até verbaliza alguma coisa ou outra. Mas é um acolhimento bem responsável, né? Porque esse tipo de pessoa, por exemplo, você não vai colocar para ele passar livro semear. Mas é que não tá fazendo, dá pra saber, né?
Não, tem coisas que você não vai saber, mas assim, você sabendo o acolhimento Não. não é responsável. Mas aqui no CMR tem Tem um código isso, tem um código e tem um manual lá para você saber. Tem antecedentes criminais. Minha esposa teve que tirar para poder. Mas aí você também está acolhendo alguém que, admitindo o pecado, buscou ajuda. Exato. É uma outra. Mas outra ainda situação, assim, a gente precisa ter uma mente muito em Cristo, né? Acho complicado. A dinâmica é complicada. Não acho que seja fácil, tá, gente? Eu não sou aqui um perfeito. Eu exponho para vocês o meu coração, meu pensamento de pai. Talvez foi o sentimento que a igreja teve quando precisou acolher o apóstolo Paulo. Sim. Um criminoso. Perfeito, um bem assassino. Então é uma. Vamos dizer que a Eles gente. precisam ganhar confiança. Eles tinham medo dele, né? Então é uma coisa. Não, assim. quando acho que mandam ele lá orar por Paulo, Barnabé, se não me engano, orar por Paulo, ele fala, oi? Paulo, que deu praticamente um aval para matar Estevão, É. que era um garoto de 16 anos, aí diz aí os estudiosos, é complicado, mas a gente é chamado para isso, para ser sal e luz. E ser sal, ser luz onde já tem luz não faz sentido, né? Então, pais violentos, abusos verbais, emocionais, físicos até sexuais. Tipos de abuso e suas consequências. Esse aqui é um ponto complicado, porque é muito do que a gente vê hoje vocês principalmente, né, do tipo da criança, como que fica a criança, né, reativa e etc, né, comportamento em geral. Abuso emocional. Usar termos pejorativos, humilhantes, ataques verbais, imposição de culpas, olhares com ódios, ameaça e intimidação. Isso aqui foi escrito por uma psicóloga ali, a Elizabeth Hopper, que ela não é crente, mas ela destacou os tipos de abuso emocional. Termos pejorativos, a gente brinca com a criança, né? Falou, sua cabeçuda, ou gordinha, ou barriguda, né? Mas eu não creio que seja essa a ideia. É falar com ódio mesmo. É a maneira com que se fala, não o que se fala de fato. Falar, seu cabeção, vai. Aquele ódio seria usar os termos pejorativos. Humilhar a criança na frente dos outros. Acho que o pai que faz isso, ele tem prazer em fazer isso. Ataques verbais, imposição de culpa. Ah, você, culpa sua. É você que fez isso. Isso gera um dano emocional grande. Aos efeitos: medo de se relacionar com os outros, teme ser julgado, teme dar opinião, comunicar seus desejos, expor as suas emoções. Como que a gente vai lidar com uma criança, com um filho que não consegue se relacionar com o pai? Como você vai extrair dele alguma informação útil? De cuidado mesmo. Como? Se ele não consegue se relacionar com você. Às vezes está sendo até abusado na escola, mas por você ser quem você é dentro da sua casa, ele não consegue confiar em você. Ele não consegue expor seus desejos. Não consegue. Busca de aprovação, aquela criança que está sempre querendo provar alguma coisa. Pai, olha só, pai, olha. Me note, né? Olhe para mim, pai, me note. Passividade, aceita tudo de qualquer jeito, tá tudo bem, ok. Impactos na mente, criança perturbada. Vício, crianças que na adolescência já buscam drogas e etc. E aí vai. Abuso físico. Hematomas incomuns. Não aquele da escola. Ainda assim a gente tem que tomar cuidado. A Valentina chega com roxo. O que foi isso aqui, filha? Ah, pai, eu bati no brinquedo lá. Ah, tá bom. Chega alguma coisa, o que foi isso aqui, filha? Fiz isso, aconteceu isso. Tudo bem. Tá ligado também nisso, né? Vergonhas, queimaduras, fraturas, marcas de mordida. Quem tem filho na escola chega com mordida. Acontece, né? Mas procurar saber a origem, né? Saber se de fato foi a criança, né? Que criança? Machucados frequentes, explicado como acidentais. Para ser assustado e desagradável.
Os efeitos do abuso físico me chamam muita atenção. Doenças cardíacas, respiratórias e autoimunes. O que a gente vê de crianças assim, muito. Abuso de drogas e aumento significativo de suicídio. Eu perdi uma prima de segundo grau, tomou remédio até tirar a própria vida, com 16 anos. No caso dela foi a negligência dos pais, né? E ela chamada de gorda, ridicularizada, não conhecia o evangelho e se matou. Se matou. Então a gente tem o papel de cuidar das nossas crianças, de zelar por elas, de tomar cuidado com a maneira que a gente se relaciona com elas. Desculpa, pode falar? O meu pensamento, essa questão do abuso emocional, pensamento meu, tá? A gente só tem que tomar um certo cuidado, porque hoje também tem pais que não tem controle nenhum sobre seus filhos. Aí eu não posso olhar com um olhar bravo com ele. Eu não posso falar gritando com ele, porque o grito faz não sei o quê. Só que o filho não respeita. Porque o pai, além de ser pai, é uma autoridade. Nós tememos a Deus. Tá certo. A gente temos que ter medo de Deus mesmo. Sim. Ter medo daquilo que Deus pode fazer para nós, porque Ele é o Todo-Poderoso e nós não somos nada. Eu acredito que com os filhos, nós também temos que ter um pouco desse cuidado, porque pensando muito, com medo de sermos pais abusivos, às vezes somos pais negligentes. E aí o que acontece? O seu filho amanhã, ele vai entrar numa empresa que ele vai ter um chefe que vai falar para ele: você é um incompetente, Vai bater você de não frente. fez isso direito. E aí o que ele vai fazer? Aí ele vai se mandar. Por quê? Porque ele fala: não soube lidar. Sim. Você criou dentro de uma bolha, o filho não preparou ele para o mundo, né? Exatamente. Sim. Estou de acordo. Exato. Equilíbrio. Você tem que ter De acordo. tem que mostrar autoridade. Mas a gente vai falar que um dos efeitos que a gente vê é copiar o modelo que Por recebeu. exemplo. Sim. A gente tem um caso lá que ele teve muito abuso físico, não do pai e mãe, mas da família como um todo. Certo. E abuso físico não, é violência. Ele bate nos outros moleques. Que aprendeu assim, né? Então a repetição do modelo, e a gente fala categoricamente, se não for o evangelho para quebrar o ciclo, você pode oferecer o mundo. A criança não sai desse ciclo aí. E eles imitam. O que mais eles têm horror, eles imitam. É impressionante. Mas a autoridade, ela tem que ser coerente, persistente e atendida. Sim. Porque se você ameaça e não cumpre, você Perdeu a sua criança. Sim. autoridade. Alguns autores falam que esse negócio de contar até 3 está errado. Vamos falar disso. Né? Contar até 3. Eu sou o pai que conta até 3. Eu não chego no 3. 1, já vai. Mas falam que está errado. Né? Porque você não tem que ficar dando chances desse tipo. É desobediência. Se você falar 3 vezes, ele desobedeceu 2. Sim. É desobediente. Desobediente tem que apanhar. Nossa, na época dos meus avós, eles não disciplinavam fisicamente. Mas no olhar, acabou. Atravessaram o coração. 12 Meu filhos. pai era obediente. Mas provavelmente porque ele deve ter Pelava. dado a disciplina física, aí da próxima vez, só o olhar já resolve. Eu até Meu filho já pesquisei entre os tem primos, antecedentes. ninguém fala. Mas eu acho que era senso de obediência, nós tínhamos mais. Temor, Eu né? acho também. Temor. É. Não, nós não, né, Soraya? Tô falando só pode a gente Não, tinha, isso. Não, mas tinha com eles. Não, a sim. gente obedecia e temia os nossos avós, Sim. Se nós não ensinarmos a autoridade para os nossos filhos, como eles aprenderão a autoridade de Deus? Sim. Aí nós somos o representante de Deus. Primeiro, nós somos Deus para os pequenininhos, sempre. E nessa fase aí,
4, no outro Deus também não, tem um de 6 e um de 3, 2000. E eles não têm o entendimento do respeito pelo respeito, tem que ser pelo menos mesmo nessa fase, né? É o temor. Você tem que fazer, ó, se você fizer isso, você sabe que você vai ser Sim. Consequência. Sim. Aí depois vai desenvolver o respeito, né? Sim. E assim, acho que a pior consequência, você falou do evangelho, né? A pior consequência do abuso é ter uma visão distorcida de Deus. Né? Onde Deus está? Ou se Deus é pai, e o meu modelo de pai É isso aí, jeito, como que pode, eu né? não quero. É o problema do mal, por Deus, exemplo, né? Pô, tem mal no mundo e Deus não faz nada. tem Deus, né? Entendeu? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E também o risco de achar que Deus é autoritário, né? De, assim, Deus, a consequência de Deus é sempre ruim, não tem consequências boas. É porque às vezes a consequência de Deus, ela é a longo prazo, né? Sim. E- Isso é uma coisa difícil dos pequenos entender. Sim, é a A longo gente prazo. faz assim agora, porque lá no futuro a gente vai colher. Sim. O Dante mesmo fica assim, mas como assim? É Mas ele difícil. não falou. Um exemplo, né? A gente tava. Eles dormem ouvindo as historinhas da Bíblia e aí ele tava ouvindo a história da criação. E aí a narradora conta que Deus não mente, que tudo que ele fala, acontece e tudo mais e tal. E aí Adão e Eva pecam e eles não morrem, eles são expulsos do. E ele tinha falado que ia morrer, E né? ele tinha falado que ia morrer, certamente vocês vão morrer. Cara, ele ficou Mas pra ele encucado. entender, entendeu? Ele não ia É o conceito mais profundo de morte. A abordagem dele foi, Deus não mente, mas eles não morreram, né, mamãe? Aí eu. Ah, até para explicar Então. espiritualmente. Exato. Aí eu falei pra ele, Vocês estão olha. muito inteligente, não dá. Eu falei, olha, agora não dá pra te explicar porque é hora de dormir, mas amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte eles voltaram da escola, e aí sentamos e vamos conversar. E aí é um processo pra eu entender, mas como assim? Mas eles não morreram. Deus falou que eles iam morrer. Aí eu expliquei, eles não iam morrer, né? Quando Deus criou o humano não era pra morrer. Então a gente passou a morrer ao longo da nossa vida. E espiritualmente, mas o espiritual tá assim, abstrato, ele não conseguiu. Não conseguiu. Isso é Mas mas a minha filha que tem 4 anos e a gente tá falando do Natal pra ela, porque eu tô tentando mudar essa coisa do Papai Noel na Sim. cabecinha dela, né? E aí ela falou assim, eu falei, mas Jesus, nascimento. Mas cadê Jesus então? Deve Porque ser ela falar não isso, mas eu não consegue. vejo. Ela quer ver a pessoa. As crianças têm que materializar. E ano passado, no Natal, ela ficou esperando o Natal. Ela achou que ia chegar o Natal, assim, né? A hora do Fosse uma Natal, ela pessoa. comentando, ela foi pra porta. Cadê Ela o seu ficou Natal? esperando o Natal. Natal tava Então, mais uma data, Então, né? eles não têm esse... É difícil. Sai com ela no vento e fala assim, está sentindo o vento? É, boa explicação. É uma boa, mas você não vê. Lento, pensamento e assim vai, né? Abuso sexual, que pra mim é o inconcebível, né? Roupas íntimas rasgadas. Sim, eu desejo de todo o coração que Deus guarde os filhos de vocês. Que nunca aconteça isso com nenhum filho de vocês. Que deve ser acho que a pior coisa de sentimento do mundo, né, gente? Roupas íntimas rasgadas. DST, dor e coceira nas partes genitais. Eu já passei por... Né, amor? Passou... Rapidinho, só vou terminar isso aqui. A gente passou por um medo, né? Quando a nossa filha começou a se limpar sozinha. Porque não sabe, né, se limpar. Aí ela quer ver, amor, olha aqui. Eu falei, amor, filha, tá tudo bem lá na escola? Tá limpando sozinha? Tô. Eu falei, então tá, então vamos ficar de olho, né? Pra ver se... Eu falei, filha, a mãe dela falou, filha, vai com cuidadinho, porque é mais sensível. Olha aí. Passou. Mas só de saltar a ideia de alguém colocar a mão na nossa filha, a gente já fica assim. Perde o chão. Como, né? Perde o chão, né? Aos efeitos, aparenta estar retraído ou envolver-se em fantasias ou comportamentos de bebê. Aquela criança que perde o senso da realidade. Ela acha que ela é um bebezinho, um negocinho. Em alguns casos, repulsa pelo sexo oposto, culminando uma futura homossexualidade. Temos amigos que são homossexuais hoje porque foram abusados pelos seus tios, amigos e etc. Que têm repulsa, que são homossexuais hoje, por causa de abuso na infância. Gente, vamos para o intervalo, depois a gente tem mais, tá bom?
Então a gente parou aqui em abuso sexual, né, falando sobre algumas implicações, né, que podem gerar, né? Terminei falando sobre uma sexualidade, que eu citei alguns exemplos que a gente teve contato bem próximo. Sempre ter em mente, gente, que todo abusador é alguém que está sob o domínio do pecado. De fato, está sob o domínio do pecado. Existe uma vontade própria, óbvio, né? Mas é alguém morto em delitos e pecados, como diz Efésios 2, né? Filhos das trevas, né? Sobre quais todos nós andávamos. Então, todo abusador é potencialmente um pecador e precisa do Evangelho. Muito mais, né? E dizem que são os que estão mais próximos, né? Família. Sim. Aquele livro do Deepak Raju, que eu li também, a gente sempre tende a não desconfiar, né, das pessoas próximas. A gente acha que não vai acontecer com a gente acha que o tio é legalzinho, que o primo, não, meu primo, o que você acha? E ele fala que não. Observe, né, converse com seu filho. Então toda a dinâmica assim, do abuso pode incorrer também de um pai negligente, óbvio. Lá no começo a gente falou sobre o lar, o papel do pai, do sacerdote, do lar, da conversa com o filho. Então a gente tem que ter esse contato com o nosso filho, para a gente poder identificar as atitudes, né? E tomar cuidado. Eu tenho um amigo que ele ensinou o filho dele a medo de sequestro, qualquer pessoa que pegar o filho gritar, o Caio Tavares. Cara, o moleque, você chega nele, ele deita no chão, ele grita. É o sistema antifurto que a gente fala. Cara, é uma maneira dele inculcou no filho dele que pessoas que ele não conhece, que a criança não conhece todos os amigos dos pais, são potencialmente perigosas para ele. É uma ideia. Mas é perigosa, né? É perigosa, mas é uma ideia. Né? Pensando no mundo caído que a gente vive, quando a Kelly vai pro mercado, eu falo, toma cuidado com a Valentina. Quando eu vou, ela fala, amor, filha da Valentina. No shopping, ela nem usa ir sozinha, muito menos eu. Porque distrai, né? Você tá distraído ali e tal. A gente toma um pouquinho de cuidado. Acho que talvez seja um zelo excessivo, mas que faz bem pra gente nesse momento. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque tem pessoas ruins no mundo, gente. Tem crianças sendo sequestradas no shopping Dom Pedro. Tem. Conheço pessoas que trabalham na DM que tem crianças sendo sequestradas ali. Tentativas de sequestro no shopping Dom Pedro. Do nosso lado aqui, ó. Não é só na televisão, lá em Alagoas. Tá aqui em Campinas. Tem pessoas fazendo isso. Abusando dos filhos, maltratando. Não acharam uma criança jogada dentro do saco de lixo esses dias atrás aí? Passou ouvindo na internet? Reportagem aqui. Não sei se foi de São Marcos. Acharam? Então tem. Tá perto da gente. Tem que tomar muito cuidado. Eu quis trazer aqui esse Efésios 6, né? Que é o texto que a gente usa para ensinar nossos filhos. Né? Pais, não irritem seus filhos. Né? Quem aqui que não irrita o filho? Eu irrito a Valentina pra caramba. Eu irrito demais. A Kelly fala, amor, para. Ela, mamãe, ô papai, mamãe. Eu lá irritando ela, fazendo uma coisa pra irritar. Mas não é essa irritação que a gente faz com carinho, né? Essa brincadeirinha que a gente faz, né? É um outro tipo de irritação que Paulo está preocupado aqui. Porque aqui, Paulo vai na contramão do que estava acontecendo naquela época lá. Os pais naquela época era como se fosse um rei o filho. Ele podia mandar matar o filho se ele quisesse. O filho era um escravo do pai nessa época de Paulo. No contexto que Paulo está escrevendo isso. E Paulo vai na contramão disso aqui. Daquele mundo lá. Ele traz, como eu disse para vocês no começo, ele tenta redimir a sua realidade, a sua volta através do Evangelho. É o que a gente foi chamado, né? Para redimir tudo. Então, essa irritação, o significado dele é ferir profundamente, é trazer marcas emocionais que geram dano, que nossos filhos vão se irar contra a gente, vão nos odiar,
vão espelhar a gente e fazer com o próximo. Então essa é a ideia de Paulo em Efésios 6, verso 4. Devemos tomar todo cuidado para não incorrer neste erro, tornando nossos filhos amargos, irritados, a ponto de gerar rancor. Isso também se configura um tipo de abuso. O pai que só grita, não ora. Só sabe gritar, não tem coragem de orar com o filho. Que disciplina, mas não abraça. O Ted Tripp, ele fala, eu fiz isso, eu experimentei fazer isso. Bata, disciplina seu filho, a vara. Depois abraça e fala, filho, eu te amo. Isso aqui não é porque eu te odeio, é porque eu te amo, estou te disciplinando. Abraça e fala, eu te amo. Eu fiz com a Valentina esses dias. Desobedeceu, longe de casa. Falei, amor, vou fazer. Falei, tá bom. Chegando em casa, você vai ser disciplinado, vai ficar de castigo. Tá bom. Cheguei em casa, falei, Kelly, eu vou lá. Aí você dá aquela respirada, né? Eu vou lá, Kelly, vai, amor. Falei, filha, vamos lá pro quarto. Ela foi. Cara, assim, a experiência, assim, marca a gente. Falei, filha, lembra o papai falou? Sim, papai, pode me bater, mas não me põe de castigo. Tá bom, filho. Catei a cinta, uma cinta que eu tenho de napa, assim. Pai, ela te bater, ela virou assim. Ah, meu Deus. Aí eu fui, dei uma. Tum! Ela doeu. Ah, pai, doeu. Eu falei, então, filho, disciplina. Chorou. Ela achou que não fosse doer. Eu falei, agora você fica chorando aí que vai sair. Aí saí. Ela chorou, mas você sai assim, coração cortado. Aí eu voltei. Falei, tá tudo bem, filha? Vem aqui. Olha, você desobedeceu o pai, isso aqui é... Papai te ama muito. Estou te ensinando. Isso aqui é disciplina, filho. Não é que o pai te odeia, não é que eu quero te machucar. Tá bom? O pai te ama, dá um abraço. Posso sair, papai? Eu falei, pode, vamos assistir TV. Acabou. Então ela entendeu. Aí nem seja uma criança de 4 anos, ela entendeu. Uma dica, se eu tiver, sempre reconhecer O erro. pedir perdão pelaquela pessoa, Boa. disciplinar, sair, voltar e fazer o que você fez. Eu ficava em casa, né, o tempo todo, então eu seguia esses passos de disciplina ensinados pela Ingrid Tinon, que era nosso Que legal. orientador. E hoje as minhas já estão casadas e elas não lembram das disciplinas. Uma única vez o pai bateu, uma única vez. O pai bateu, mas não seguiu esses passos. Elas lembram dessa única sua. E marcou. Mas por quê? Era a disciplina cristã correta. Sim. E até assim, Isso né? não vai, dói um pouquinho, mas no futuro vai ser bom para elas. E assim, né? A gente estava falando sobre ser hipócrita, né? Mas assim, é bom você ensinar o filho num ambiente de amor. Né? Que ele entenda que todas as coisas que você está fazendo por ele ali, até a disciplina, é um ato de amor. Ensinar que Deus é amoroso, que também nos disciplina, como diz Hebreus. Nesse caso, nomear o pecado é importante, porque às vezes o pai bate com raiva. E é muito comum, o filho irrita o pai, não obedece, você fala, na hora você mete a mão, aí ela fica com a sensação de que ela apanhou porque estava com raiva de você, e não por causa do erro que ela cometeu. Mas é um desafio. É um desafio mesmo essa disciplina, vamos pôr assim, tardia, né? Porque você pode falar, deixa pra lá, né? Já passou mesmo, né? A gente reage à reação. A ação e a reação. Ela fez uma ação, tem logo a reação ali, desproporcional, às vezes, eu incorro às vezes nesse erro e é difícil, né? Não é fácil, por isso que eu falei pra vocês no começo. É um tema que me trouxe muita lucidez, clareza, e eu estou aprendendo a lidar. Porque a gente não sabe, nasce sabendo, né? E é difícil. É um ser humano que tem as nossas características, mas não são nossas. Não é como nós. Tem algumas características parecidas com a gente, mas não é como nós. Ele é individual. Ele tem as suas vontades próprias, os seus desejos, né? E espelha muito do que a gente é. Né? Mas nem quando que nem a gente tem
3 amostras abençoadas na casa, né? Cada um com seu comportamento. Então, assim, tem aquele filho que você fala, tô acertando a disciplina, é isso aí, com voz pecado, você chora, graça e tal. E tem aquele filho que você, e olha pra você assim, tipo, tô lá, né? Sabe, ele já Confrontando. confronta. E aí, que a gente conversa muito, ele é muito mais sábio que eu nisso, principalmente faz tempo com as crianças, né? Acho que você tem um desgaste natural. Você tem que dosar o ponto onde a disciplina está sendo santa, onde começa uma disciplina com ira, né? Porque às vezes, o que fala a gente não vai produzir no nosso filho o Espírito Santo, a gente tem que ser obediente e cumprir, mas assim, não dá pra você ficar naquele ciclo da disciplina até a criança quebrar, porque às vezes só vai. Às vezes você vai ter uma piora, sabe? De resposta. Então, lá em casa a gente tem 2 crianças também e o mais novo é, como eu falei, ele é bem mais tranquilo. Mas dependendo do que ele faça ou da consequência assim, que a gente dá pra ele reage dessa forma. De não querer, de ficar emburrado, de não querer conversar. E a gente tende a sempre fazer isso, né? Conversa com ele depois, você entendeu porque você foi corrigido, e aí tenta trazer tudo isso. Mas ele tem um momento, a maioria das vezes ele aceita a correção e fala tudo bem, e pede o abraço e ok. Mas tem algumas questões, eu não sei se é porque pra ele são mais, ele tem mais como precioso de que ele estava certo, de repente, eu não entendi isso ainda também. Porque ele reage assim, não quero mais, eu vou pro quarto, não quero fazer nada, não vou conversar, não quero entender, não quero nada. E aí a gente fala, tenta conversar com ele e ele se fecha. E aí ele tem só 6, né? Então a gente fica nesse assim também. Em que momento eu uso a correção, em que momento eu uso o castigo, em que momento a gente vai sentar para conversar e a gente já tentou até usar da graça, né? Você entendeu o seu pecado, agora você entende que isso tem consequência? Entendi. E o Mateus usou isso uma vez com ele, então agora eu vou fazer como Jesus. Eu vou passar da consequência do seu pecado e tal. Mas tem momentos que não vai. Acho que vocês estão com crianças pequenas, vocês têm que estar abertos para que o resultado não venha imediatamente. Como nós com Deus. Exatamente o que eu ia falar. Nós somos assim com o Senhor. E as crianças, às vezes elas aceitam, existe também uma questão de temperamento. Nós tínhamos um exemplar em casa que falava, vem bater. Tipo assim, acaba logo com isso, vem bater. E hoje, lógico, gente, é muito mais fácil a gente sair do cinema sabendo que o filme é o jeito que acabou, do que vocês que ainda estão no meio da sessão. Então hoje nós olhamos para trás e é o Espírito do Senhor que trouxe os resultados. Hoje, graças a Deus, os frutos vieram. Mas é difícil para vocês. Agora, pensem que algumas vezes não haverá um resultado. Falar assim, mamãe, muito obrigada porque me disciplinou, estou extremamente grato. Não tem isso. Mas depois, então, a criança, gente, as crianças terão as suas experiências de fé com o Senhor. Porque vão viver o púlpito em casa, como ele falou. Então, dá esse tempo ao tempo. E, gente, é desafio, gente. Vocês estão hoje naquela batalha braçal, é muito cansativo. Esse lance de falar, o pai tem mais sabedoria. Não, porque ele não ficou 48 horas com a criança, entendeu? E são circunstâncias. Mas vocês têm que ter esse. E deixar um pouco uma coisa mais. Vamos fluir, né? Muito fazer o que tem que ser feito e deixar. Exato. Outra coisa, eu ia puxar o gancho que você falou, o mundo é muito mal, temos que ter zelo. Ok. Porém, o Senhor está lidando com os pais na dependência dele. Sim. Porque eu não estou lá no banheiro da escola da minha criança, eu não estou lá na casa do coleguinha, mas aí a nossa fé no Senhor, o Senhor está. Sim. E o Senhor vai cuidar. Se não for pelo Senhor, nós tivemos o zelo de escolher os amiguinhos, de escolher onde estar, de escolher uma boa escola. Senhor, faça o resto. Mas aí é um trabalho no coração dos pais. Então, é uma dependência e por isso que a paternidade e a maternidade
é dependência De Deus. 24 horas por 7. Viver nesse mundo é totalmente depender de Deus, né? Saber que Deus cuida de nós, que Ele zela por nós, que Ele tem cuidado de nós, né? Como eu disse, estamos aqui porque Deus graciosamente nos trouxe aqui. Fez com que nossos pais nos ensinassem o Evangelho, nos dessem uma ética correta, formasse um caráter na gente. E você comentou só um testemunho, né? Que as crianças entendem, mesmo pequenininhas, elas entendem. O Dante ele fez 6 agora, né? E aí na classe dele tem alguns colegas que são cristãos também e tem alguns que não são, normais. E aí, por algum motivo que eu não entendi, como eles começaram a falar de Jesus. E eles estudavam no Adventista, né? Ele e mais 2 coleguinhas estudavam no Adventista ano passado e esse ano estão num colégio secular. E aí ele começou a falar que o amiguinho fulano lá não sabia que Jesus tinha morrido. Mas como assim? Ele estudou comigo no Adventista. Aí eu falei, filho, expliquei, né? Que nem todo mundo assim sabe. E aí ele falou, ai mamãe, eu esqueci de falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Bonitinho. E aí, Amém. assim, Amém. O antídoto. Como educar nossos filhos, então, né? A gente está falando aqui, o Evangelho. A pedagogia do Evangelho. Disciplina sem Evangelho vira tirania. Ou seja, explicar para o nosso filho, como vocês falaram, olha, isso aqui você fez desobediência, desagrada a Deus, Deus requer de nós obediência. Evangelho sem disciplina vira anarquia. O Evangelho também sem um método vira uma anarquia, vira uma bagunça. Hebreus 12, 5 a 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga quem aceita como filho. Isso aqui dá pra gente falar pro nosso filho, né? Quando for disciplinar. Explicar para ele o que Deus faz com nós, primeiramente. O que Deus faz com nós no dia a dia, disciplinando, né? Então, esse antídoto é a maneira que devemos criar e educar nossos filhos. Primeiramente, a gente precisa tirar esse conceito secular de que a disciplina física ela é errada. A vara ela é errada. A correção ela é errada. Então, a gente precisa ter muito claro a ideia de que, é óbvio, você não vai espancar, agredir seu filho. Eu acho que é bem perigoso, e às vezes eu incorro nesse erro da reação, né, desproporcional. A gente precisa ter em mente que a reação ela pode ser tardia, mas ela precisa vir sendo proporcional. Porque olha o meu tamanho da minha filha de 4 anos. Machuca. O tamanho da minha mão. Dói, então precisa ser proporcional ao tamanho da criança. Porque a criança, tem criança que é meio dura, né? Você bate, não doeu. Aí você vai bater mais forte? Não. Não. Não é para machucar. É para ela entender que aquilo ali foi um ato de disciplina. Anderson, às vezes pega mais a disciplina quando você tira alguma coisa que ela gosta, que ela quer, do que a própria vara. Então deve ter algum momento de fazer uma coisa e um momento de fazer outra. E os filhos são diferentes uns dos outros. Nem sempre é a mesma coisa que deve ser feita, né? Sim. É isso aí. Tem uma autora que fala que as crenças comuns incentivam o uso de castigo físico e emocionais. Que isso é uma prática nociva. Ou seja, está querendo dizer que a vara, a disciplina física é uma prática nociva. E assim, tem muito crente adotando essa prática. Educação positiva, né? Aquela coisa afirmativa, que tem muito coach hoje falando, né? Deus faltou nessa aula, né? Pois é, mas assim, eu fico espantado. Eu fico espantado porque assim, gente, a gente tem um manual que é a Bíblia
Provérbios mesmo está ali cheio de conselhos do rei para o seu filho. Onde não andar, o que não fazer, a quem não dá ouvido, não faça isso, faça aquilo, se você fizer isso, você tem isso aqui. E os pais preferem pegar um coach, um guru, pais crentes, que às vezes nem tem filho, isso também não tem problema, mas não sente na pele e vai ouvir a Bíblia e fica desprezada, né? A igreja está cheia de boa literatura de como educar filhos, metodologia cristã, tem sim algum amparo, tem psiquiatras que são crentes, psicólogos que são crentes, que escrevem bons livros, né, de aconselhamento. Eu acho que vale a pena a gente dedicar um pouco mais, porque, como eu disse, a gente está formando uma imagem e semelhança de Deus, está formando um ser eterno para Deus, não é para nós. Eu não vou ficar com ele para sempre, é para Deus. E quando eu partir, quem vai ser essa criança? Né? Então acho que a disciplina física acho que é o melhor ponto, que a gente vai entrar agora nessa parte do uso da vara. Mas por que o uso da vara? O que Provérbios fala do uso da vara? A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Gente, olha quantos textos que eu peguei assim, por baixo, mas tem muita coisa. A insensatez está ligada ao coração da criança. Criança, como a gente falou, ela é criança, ela não tem noção de todas as coisas. Os pais têm. Mas a vara da disciplina livrará dela, ou seja, a correção vai fazer com que a criança fale, opa, eu errei aqui, então agora eu preciso, né? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrar da sepultura. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, vai morrer. Olha a importância da disciplina, do uso da vara na educação dos filhos. Livrar da morte, livrar da sepultura. É uma linguagem pesada. Olha o senso de juízo que você vai criar na mente da criança, porque ela entende. Nós falamos aqui que a criança entende. Olha o senso de juízo que vai criar no coração da criança. Ela vai começar a entender, falar, pô, peraí. E, gente, sempre lembrando que isso aqui é amor, não é ira, não é ódio, não é porque você odeia a criança que você está usando a vara. E o certo é usar a vara mesmo, é vara mesmo, pegar uma varinha e dar uma varadinha. Não usar a mão. Acho que não sei se é o Ted Tripp que fala que você não pode usar a mão para bater, porque a mão é a mão do carinho, do afago, porque às vezes confunde a cabeça da criança também isso. Então a mão não pode ser um instrumento de bater, a mão é um instrumento de trazer para perto, de fazer carinho, de afagar, de trazer amor, de apontar a direção certa. A vara é a da disciplina. Mas pode ser um chinelo também, né? Tem que ser vara. Pode. Se tiver na mão ali. Eu assisti uma palestra de uma igreja faz uns anos atrás e eles falavam ela falava que ela andava na bolsa uma colher de pau. E aí quando o filho dela fazia alguma coisa na rua, ela falava assim, você quer que eu pegue a disciplina? Enfiava a mão na bolsa, aí a criança não, tá bom. Ela falou, eu nunca precisei usar colher de pau na rua, mas eu andava só para ele, mostrar para ele que se ele fizesse ia ter a disciplina. E a disciplina dela era colher de pau. Algumas mães aqui da igreja usam uma colinha de cola quente. Ah, Uma certo. da cola quente. Uma varinha, né? Uma varinha. Mentira. Isso é bom. Ó, eu fui buscar o que quer dizer insensatez aí em Provérbios. O significado dela é descrever uma pessoa que não tem temor a Deus, não se submete à autoridade, nem ouve repreensão. Aqueles que zombam do caminho de Deus. Isso aqui é uma pessoa insensata. Essa aqui são os nossos filhos. Então a gente vai criar temor, temer a Deus. A gente vai ensinar isso para eles, o temor a Deus. Porque como diz Ted Tripp,
Se acharmos que as crianças nascem éticas e moralmente neutras, ou seja, são mini-santos, então não precisa de correção, e sim direção. Não precisa de disciplina, precisa de instrução. Nossos filhos precisam de instrução e direção. Porque elas não são, gente, não nascem éticas nem moralmente neutras. Porque senão a gente incorre no erro do pelagianismo, achar que não tem pecado. E todo mundo tem pecado. Todo mundo nasce pecador e precisa da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Vamos falar um pouco da missão da igreja. Esse cuidado vigilante é o nome do livro, né? Eu achei uma abordagem muito coerente, né? Você vê ali a abordagem dela com o abusado. E a missão da igreja com o abusado e com o abusador. Essa abordagem, inclusive esse cuidado vigilante é o que fala que a vara da disciplina é nociva. Mas tem coisas boas, como eu disse para vocês, é legal a gente ler, extrair e redimir o que está ali de errado. Né? Que a autora é a Marlene Marra. Ela traz uma proposta psicossocial de ajudar famílias marcadas por abuso e maus tratos e reconstruir os vínculos entre as partes, reconstruir esses vínculos. Olha lá, resgatar a principal função dos pais. Ela propõe resgatar a função do pai, de cuidador, de zelo, de amor, figuras proativas na vida dos filhos, de modo que exerçam uma autoridade baseada na presença, ou seja, está sempre presente. Não ser aquele pai negligente que a gente falou no começo, de não ter tempo para a criança. Na atenção e na orientação dos filhos, ou seja, vai ser aquele pai que está sempre ligado no filho, orientando, filho, isso aqui não. É o que o Provérbios fala. Como cuidar do seu filho, é isso aqui. Desenvolvimento de autocontrole, mantendo respeito a si mesmo, sua legitimidade. Foi desenvolvida pelo Haim Omer, lá em Tel Aviv. Ela pegou essa tese e desenvolveu o livro dela. Né? A coluna vertebral do relacionamento entre pais e filhos é composta de 3 elementos, ela está falando. Essenciais para criar o respeito e dar legitimidade à autoridade dos pais. Presença firme, ou seja, aquele pai que não é mais firme. Decidida, ó, é isso e é isso. Autocontrole, também não perder as estribeiras. E rede de apoio. Avós, tios, irmãos, etc. E eu elenquei o texto para mim que é o mais claro de como ensinar nossos filhos. Né? Que seria esse 4º elemento aí. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ou seja, todo o evangelho, tudo aquilo que Deus é, quem Deus é, precisa ser guardada no coração dos nossos filhos. O temor a Deus, o zelo pela sua palavra, o zelo pela sua obra, precisa estar no coração dos nossos filhos. Ensine com persistência. Você falando sobre, mas isso aqui, é diferente. Persistência. Converse com elas quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho e se deitar. Ou seja, no tempo de peregrinação, o povo no deserto, era o tempo inteiro eles ouvindo sobre os grandes feitos do Senhor. O tempo inteiro sabendo que Deus mandou maná, que Deus fez isso, abriu o mar vermelho, cuidou. É o tempo inteiro eles entendendo quem Deus era. Então a nossa vida com nossos filhos, ou como Jesus nos deu um bom exemplo, Jesus ia caminhando, parava daquilo usando determinada coisa, falava tal coisa sobre os elementos da sua volta. Ele ia ensinando o evangelho para os seus discípulos e quem seguia, usando coisas do seu cotidiano. É o que eu falei para vocês. Está assistindo um desenho? Filho, você viu ali, ele perdoou um amiguinho. É colocar o evangelho, inserir o evangelho na cultura. É inserir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ao nosso redor. É difícil? É difícil, porque às vezes a gente está cansado, a gente perde a oportunidade, eu falo por mim, perco a oportunidade, sim. Mas a gente está tentando buscar, alinhar, acertar e colocar em prática isso. Porque é isso que Deus requer da gente. Ensinando com persistência. Quando acordar no meio do caminho, quando for deitar. Quando for deitar no tempo de oração, eu chego com a Valentina e falo assim, filha, vamos orar por quê na escolinha hoje? Tem alguém doente? Tá tudo bem lá, pai. Não, a Lara não foi hoje. Vamos orar por ela? Vamos. Quer orar? Não ora você, papai.
eu oro pela Lara, pela mamãe, pelo trabalho da mamãe, por mim, por todo mundo, ensinando com persistência, ao deitar, ao andar, aonde estiver. Então, essa é a pedagogia do Evangelho, essa é a maneira que Deus nos chama a educar os nossos filhos. Essa é a maneira com que Deus quer que nós eduquemos aqueles que chamamos de nossos filhos. É a maneira que Deus nos dá, mas a sua palavra, de criar seres imagem e semelhança de Deus. Lidando com a vítima, a abusada. Nosso dever como igreja é prover todos os suportes necessários para trazer cura e redenção, deixar que falem, amar, porque uma criança abusada ela não sabe o que é amor. Uma criança abandonada não sabe o que é amor. Ser paciente, porque vai ter desafios, ela vai querer se abrir, precisamos ser pacientes. Orar por ela, isso é óbvio, como igreja a gente ora sempre. Não forçar a falar sobre o assunto porque o assunto é delicado. Aplicar o Evangelho de forma intencional, sempre, como falei, olhando ao seu redor, aplicando o Evangelho. Eu nunca lidei com uma vítima de abuso, eu não faço nem ideia como eu aplicaria o Evangelho de forma intencional. Mas nós somos chamados a aplicar o Evangelho de forma intencional, sempre. Ajude-as a enxergar a Cristo como Ele de fato é. Uma criança abusada enxergar que Cristo é um Deus amoroso, é um Deus que se fez homem, um Deus que sofreu, que foi traído também, que foi abusado, que rasgaram suas roupas, que pregaram no madeiro, fazer enxergar Cristo como Ele de fato é, um homem de dores, como diz Marcos. Apresentar o amor de Cristo a elas, Marcos 10, 13 a 16. Faz parte da missão da igreja de cuidar da pessoa que foi abusada e tratar o abusador. Talvez esse tratamento envolva denunciar a polícia. Sim. Dependendo do abuso. Vai trazer escândalo. Recentemente, fora isso, né? O pessoal da Monte Sião lá, da Zion, o Lucas Hayashi, foi denunciado para a igreja porque ele traiu a esposa, estava num ambiente de prostituição. Ele era pastor, ele estava com crianças, nós tivemos curso com ele. Foi denunciado, etc. E é o papel da igreja isso. O papel da igreja. Disciplina, está ali em Mateus, né? Sobre a disciplina, aplicar a disciplina. A gente tem como papel zelar pelas pessoas. Faça a denúncia, tenha paciência e entendimento. Gente, essa lista não é exaustiva, tá? Eu coloquei alguns exemplos do que a gente deve fazer. Tem várias coisas, né? E o abusador? Como que a gente vai lidar com o abusador? Como que a gente vai identificar o abusador? No livro da Pais Abusivos, ela destacou um modelo que eu achei muito interessante. Olha só, esse DND, drama, negação e desvio. Drama. Não, reage de maneira dramática, né? Não, aquela coisa, aquele drama todo. Negação, vão negar, não fui eu que fiz, eu não fiz isso. Imagina. Não. Esse é o abusador. E o desvio foi culpa dela. Esse é o abusador. Esse é o cara. A gente vai identificar ele por isso. Essas são as características que envolvem o abusador. Quando a gente está lidando com ele, vai acontecer isso. Essa sigla NARVO, negar, atacar, reverter a vítima em opressor. Ele vai negar, negação, vai atacar, não, foi culpa dela, não, vocês estão ficando loucos. E vai falar, não gente, mas vem cá, olha, ela fez isso, nossa, é tudo culpa dela. Vai tirar a vítima e se colocar no lugar dela. E isso coloca no nosso dia a dia, né? Como Sim. nós comunidades cristãs, né? Que muitas vezes você pode ser grosso para fazer algo que você depois até se arrepende, né? De ter feito com a criança, de bater, Sim. ou xingar, fazer alguma coisa, e depois você fala, não, mas no
foi culpa minha, a culpa é dela, porque ela faz isso. É E aí desobediente. você acaba jogando uma culpa em cima da criança que não é dela. Que não é dela, não sua- condiz, sua né? falta de Sim, controle, sim. né? Não condiz. Lidando com o abusador, como eu falei desde o começo, ele precisa assumir as consequências que a lei dos homens visa, se for denunciado, se for um abuso sexual, precisa ser denunciado, gente. Abuso sexual, se provado, precisa ser denunciado. Ponto. Responsabilizar o abusador pelos seus pecados, fazendo entender que a verdadeira graça de Deus não exclui as consequências, ou seja, Deus é gracioso, mas não exclui o seu ato. Né? Corrigir o mal que foi feito, Lucas 19, falava do cara que quer devolver tudo, não. Se eu peguei mais, eu devolvo, restituir, né? Ele precisa demonstrar arrependimento, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Mas nada disso, ele se arrependeu, como a gente falou do pessoal lá do Jatobá, se arrependeu, está na igreja, mas assim, ele arcou com as consequências. Foi preso, ficou preso, foi julgado, se arrependeu, até o que tudo consta, está na igreja, lindo, mas pagou. Lidar com o abusador não deve ser fácil, não deve, mas é necessário, é um mal necessário. Vai sair da igreja, tudo bem. Saiu da igreja, paciência. O Deepak Raju, ele fala o seguinte: fala para o abusador se entregar à polícia. Se ele for, é um cara que se arrependeu. Se ele não for, não se arrependeu. Porque um abusador, ele entende as consequências. Ele sabe o que ele fez de errado. Então, denuncie e deixe a justiça cuidar com isso. Denunciou, passou do processo, pode falar. Na minha família teve um caso assim. Meu avô que abusou das netas dele. Aí o que aconteceu? A situação, ele era da igreja, junto com a minha avó, a gente cresceu na igreja, só que ninguém imaginava que o meu avô abusava da gente. E aí foi uma situação, quando eu já era grandinha, acho que eu já tinha uns 14 anos, né? Ele nunca tinha falado assim, olha, me perdoa, eu me arrependo de ter abusado de você, nunca. E eu imaginava que só era comigo. Até que um certo dia minha prima ela tinha uns 8 anos, falou pra mim, ela falou assim, chegou em mim e falou, sabia que o avô mostrou a parte íntima dele pra mim? Aí eu fiquei chocada e eu lembrei da minha infância, quando a gente ia visitar minha avó, e aí eu fiquei, gente, eu preciso falar isso pro meu tio, porque senão ele vai continuar fazendo isso. Abusando. Aí eu fui e contei pro meu tio, aí eu tive que falar de mim também. Sim. Aí meu tio ficou chocado, foi lá na casa do meu outro tio, e aí lá eles começaram a discutir, falando, coisa de criança, nada a ver, Sim, e tal. sim. Aí minhas primas ouviram a discussão, e aí foi onde minhas primas falaram assim, não, aconteceu comigo também. Aí Meu outra, Deus. aconteceu comigo também. Aí foram na casa do outro tio, e assim foram indo, e foram descobrindo que a maioria das primas foram Abusado. abusadas. Aí chegou na casa da minha avó para falar lá na primeira reunião, e aí foi onde a minha avó não aceitava, e meu avô chorava lá e ficava, não, eu não fiz isso, não sei o quê, e a minha avó, é mentira, essas meninas estão mentindo, tal. Aí os meus tios, meu pai chegou em mim e perguntou, realmente é isso mesmo? Aí eu falei, Aí ele chorava de soluçar, que eu não acreditava que o pai dele tinha feito isso. Nossa, uau! Aí, enfim, a igreja chegou na igreja, o povo foi disciplinado, e só que alguns tios queriam denunciar e outros não. Né? As mulheres não queriam, a maioria das mulheres, tias, não queria denunciar. No fim, ele não foi preso, nem pediu perdão para ninguém, para nenhuma das primas, morreu, não pediu perdão para mim, nem para ninguém. E nosso relacionamento com ele depois foi complicado, porque ninguém mais confiava nele, né? A gente ia para casa da minha avó, Com por medo, consideração avó.
Misericórdia. E aí, quando meu pai e minha mãe não estavam lá, minha avó forçava a gente a cumprimentar o meu avô. Tipo Duro. assim, vai lá e pegava firme no braço, vai lá e cumprimenta seu avô, não sei o quê, sabe? Então, tipo, as meninas, depois de um tempo, a gente começou a se afastar. A gente já tinha aquela liberdade de não ir mais Sim, na casa sim. do avô. A gente Acabou, né? Autonomia, né? Tem autonomia. Isso, a gente não ia mais. E, enfim, foi difícil pra gente lidar com o abusador depois disso, que a gente afastou e as nossas irmãs que é mais nova, a gente orientou elas, tipo, olha, se o vô tocar em você fala pra mim, tá? Exato. Pode tocar em mim. Sim. Tá? E aí, tipo, graças a Deus, com a minha irmã, Amém. não teve nem com as outras primas. Amém. né? Amém. Gente, fiquem com essa frase no final aí do Martin Lloyd Jones. Devemos dar aos nossos filhos a impressão que a melhor coisa do mundo é o cristianismo. E não há nada na vida comparável a ser cristão. Eu acho que é uma dádiva. Eu não cresci no lar cristão, né? Mas eu acho uma dádiva crescer no lar cristão. Eu acho uma dádiva de Deus minha filha crescer no lar cristão. Não há uma vida melhor que essa. Saber que um dia a gente vai ver Jesus face a face. Poder abraçá-lo. Poder conhecê-lo. Não há nada melhor que isso. Não há nada melhor que isso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Que a gente possa sair daqui um pouquinho mais cientes e conscientes do nosso papel de pais, cuidadores dos filhos de Deus, que são secundariamente nossos filhos. Deus abençoe e um bom domingo para vocês.